plenário, o Supremo começou a julgar o processo que discute as condições para que homens e mulheres possam fazer cirurgias, vasectomias e laqueaduras de forma voluntária no país. O STF também analisa se é inconstitucional a nomeação para o exercício de cargo político de familiares de autoridades. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determina que representantes do X no Brasil, antes do Twitter, prestem esclarecimentos sobre a responsabilidade de Elon Musk em relação às postagens publicadas na rede social. O Supremo Tribunal Federal xinga ações contra ex-ministros do governo Fernando Henrique após a revogação da regra da Lei de Improbidade Administrativa. O ministro Cristiano Zanin, do Supremo, convoca a audiência pública para discutir regulamentação do uso de programas espiões por órgãos e agentes públicos. E o Conselho Nacional de Justiça determinou que a juíza Gabriela Hart, que conduziu a Lava Jato em Curitiba, deve voltar à função. O Jornal da Justiça desta quarta-feira, 17 de abril, começa agora. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que representantes do X no Brasil, antes do Twitter, prestem esclarecimentos sobre a responsabilidade de Elon Musk em relação às postagens publicadas na rede social. O ministro atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral da República em inquérito que apura o cometimento de crimes em perfis suspensos na plataforma. A decisão do ministro Alexandre de Moraes foi em inquérito aberto para apurar as condutas de Elon Musk, dono do X, e o suposto cometimento dos crimes de obstrução à justiça, organização criminosa e incitação ao crime. O pedido de autorização para os depoimentos dos representantes da rede social do país foi feito pela Procuradoria-Geral da República. A PGR quer entender se Elon Musk tem, conforme estatuto da empresa, atribuição para definir a publicação de postagens na plataforma e se ele fez alguma determinação sobre a reativação de perfis vedados por ordem judicial brasileira. Na semana passada, Alexandre de Moraes já havia rejeitado o pedido do X para se eximir de responsabilidade quanto às ordens da corte. Advogados da rede social tinham argumentado que representantes da empresa no Brasil não têm o poder de interferir nas decisões da plataforma. Por isso, não poderia garantir o cumprimento de decisões judiciais. O Supremo Tribunal Federal extinguiu ações contra ex-ministros do governo Fernando Henrique Cardoso após revogação de uma regra da Lei de Improbidade Administrativa. Repórter Regina Souza. Os ministros da primeira turma entenderam que a redação anterior de dispositivo da Lei de Improbidade Administrativa não se aplica a processos que ainda não foram concluídos. A versão anterior da lei permitia a responsabilização do agente público por atos de improbidades praticados sem a intenção de prejudicar o Estado. O Ministério Público Federal apresentou ações contra os ministros do governo Fernando Henrique Cardoso, Pedro Malan, da Fazenda, Pedro Parente, da Casa Civil, e José Serra, do Planejamento, por suposta prática de atos de improbidade administrativa relacionados à criação do Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, o PROER. O relator do processo, ministro Alexandre de Moraes, ressaltou que, com a nova Lei de Improbidade Administrativa, o agente público que, de forma culposa, causa dano ao patrimônio público, pode responder cível e administrativamente pelo ato ilícito. Argumentou ainda que a redação original da lei era mais severa, porque previa a responsabilização por atos sem intenção de prejudicar o Estado, mas com a revogação da lei não é possível dar continuidade a uma ação de improbidade com base em conduta que não é mais prevista em lei. Ainda nesta edição, o Supremo Tribunal Federal vai investir na chamada inteligência artificial generativa para melhorar os serviços prestados ao cidadão. E o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, convoca a audiência pública para discutir a regulamentação do uso de programas espiões por órgãos e agentes públicos. O
plenário do Supremo começou a julgar processos que discutem as condições para que homens e mulheres possam fazer cirurgias de vasectomias e laqueaduras voluntárias no país. Hoje houve a manifestação das partes envolvidas. Marta Ferreira tem mais informações. A laqueadura e a vasectomia são procedimentos de esterilização que funcionam como métodos contraceptivos. Na prática, permitem que homens e mulheres optem por não ter filhos. A discussão chegou ao Supremo por meio de uma ação proposta pelo Partido Socialista Brasileiro, questionando trechos da Lei do Planejamento Familiar. Primeiramente, a norma estabelecia restrições para a esterilização voluntária, como a obrigatoriedade da mulher ter autorização expressa do cônjuge, idade mínima de 25 anos ou 2 filhos vivos para ser submetida ao procedimento. Desde março do ano passado, passou a vigorar uma nova lei que mudou a regra para 21 anos e autorizou a realização do procedimento logo após o parto e excluiu a necessidade de autorização do cônjuge ou companheiro. O partido alega que as exigências afrontam os direitos fundamentais das pessoas e contrariam tratados internacionais firmados pelo Brasil. A ação foi levada para julgamento no plenário com as sustentações orais. A advogada do PSB, autor da ação, foi a primeira a se manifestar. Ela argumentou que as restrições são arbitrárias e ferem a autonomia da mulher sobre seus direitos reprodutivos. A norma que se debate aqui hoje é ultrapassada e confere indevida limitação aos direitos reprodutivos. Assim, é preciso corrigir a inconstitucionalidade que advém da sua redação. Como se sabe, o desenvolvimento dos métodos contraceptivos constituiu um avanço significativo na luta contra a moral que submetia a mulher exclusivamente ao papel da reprodução, de forma que são verdadeiros mecanismos de concretização da dignidade da pessoa humana. O direito humano básico de escolher sobre ter ou não filhos e em que número consta de muitos acordos globais, inclusive a Conferência Internacional da ONU sobre População e Desenvolvimento de 1994, realizada no Cairo, que conferiu papel primordial à saúde e aos direitos sexuais e reprodutivos. Na sequência, foram ouvidas partes interessadas no julgamento. A gravidez indesejada pode prejudicar a saúde, o bem-estar, as finanças e os resultados educacionais de pessoas afetadas, especialmente as mulheres. Precisamos de políticas públicas em prol das mulheres. Todo avanço na consagração do direito das mulheres é atrasado. Necessitamos de acesso a métodos contraceptivos, não de restrições. É preciso que essa Suprema Corte, como sempre na garantia dos direitos individuais, reafirme, presidente, que cabe à mulher e somente a ela exercer todas as escolhas relativas à maternidade e, dentre tais, a de ter ou não filhos, quando entender conveniente. Isso aqui. É inadmissível, ao nosso ver, qualquer ingerência do Estado nessa seara, estabelecendo uma idade e uma prole ideal, como dito aqui, que impeçam a autonomia e, em última análise, o pleno exercício dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. O estudo da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, que entrevistou mais de 24 mil mulheres e concluiu, como já dito aqui, que 55,4% delas, das mulheres brasileiras com filhos, não planejavam a gestação. Complemento esses dados. 29,9%, praticamente 30% dessas mulheres não queriam ser mães em momento algum. 2% delas, ministra Carmen Lúcia, disseram que tentaram abortar. Isso sem contar, evidentemente, todas aquelas que omitem isso dos entrevistados por vergonha, por constrangimento, e que tentaram abortar, mas não revelaram, né, ou efetivamente abortaram. Boa parte deste universo, 17% dessas mulheres são mães e possuem entre 10 anos de idade, um grande número, e 19 anos de idade. Justamente a faixa etária que o legislador impôs como restrição para que se opte pela esterilização voluntária. Nós acreditamos que o foco não seja proibir que pessoas capazes optem pela laqueadura ou a vasectomia, mas garantir que tenham conhecimento claro acerca da irreversibilidade do método e, o mais importante, que elas tenham acesso a outros métodos reversíveis, a caso queiram, claro. Esse ponto, portanto,
a decisão livre, consciente e bem informada é, na visão da Defensoria Pública da União, o fator mais importante a ser ponderado, independentemente da pessoa que, obviamente, plenamente capaz, opte pelo método contraceptivo. O relator do caso é o ministro Nunes Marques. Depois das sustentações orais, o julgamento foi suspenso e será retomado com os votos dos ministros em outra sessão, ainda a ser marcada. E, na sequência, o plenário começou a julgar processo que vai definir se é inconstitucional a nomeação para exercício de cargo político de familiares da autoridade nomeante, como cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive. Marta Ferreira também acompanhou. A lei que gerou a discussão é do município de Tupã, em São Paulo, e permite a contratação de parentes de autoridades a cargos políticos. O Ministério Público do Estado de São Paulo questionou a lei no Tribunal de Justiça Paulista, argumentando que a contratação de familiares para secretarias descumpre a súmula vinculante número 13 do Supremo. Publicada em 2008, estabelece que a nomeação de parentes até o 3º grau para cargos de comissão ou confiança e funções gratificadas na administração pública viola a Constituição Federal. O Tribunal de Justiça atendeu ao pedido do MP e o município recorreu ao Supremo. O caso tem repercussão geral, ou seja, a decisão tomada pela Corte servirá de parâmetro para processos semelhantes nas instâncias inferiores. Na sessão desta quarta-feira, houve a sustentação oral do representante do Ministério Público de São Paulo. A proibição do nepotismo, senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República, não deve ser excluída da alta administração. Ministro Zanin, ministro Nunes Marques, não deve ser excluída, meu caro Procurador-Geral, doutor Paulo, não deve ser excluída do primeiro escalão, pois a sua prática mais contundente se situa nesse nível, e é nesse nível que se desgastam os valores éticos da administração pública. Cerrar os olhos a tradicional experiência administrativa do nepotismo nessa instância administrativa é se distanciar dos cânones republicanos, como se ainda, em pleno século XXI, ministro Barroso, vivêssemos sob o palio dos Borgias ou dos Bonapartes. Depois da sustentação oral, o julgamento foi suspenso e será retomado em uma outra data. O relator do recurso é o ministro Luiz Fux. E agora há pouco, o plenário do Supremo permitiu trajos religiosos e uso de acessórios em fotos de documentos oficiais. A decisão foi tomada no julgamento de recurso da União, que alegava que a liberdade religiosa não pode se sobrepor a uma obrigação comum a todos os cidadãos. O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, convocou uma audiência pública para discutir a regulamentação do uso de programas espiões por órgãos e agentes públicos. Os softwares de monitoramento podem ser usados em aparelhos como celulares e computadores. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. A audiência pública foi convocada para os dias 10 e 11 de junho e será realizada de forma híbrida, presencial e remota a partir das 10 horas da manhã, na sala da primeira turma do Supremo. O tema é objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão proposta pela Procuradoria-Geral da República, que questiona a falta de regulamentação sobre os programas de infiltração virtual remota. Segundo a Procuradoria-Geral, o uso da tecnologia pode violar a intimidade, a vida privada e inviolabilidade do sigilo das comunicações pessoais garantidos na Constituição Federal. O Ministério Público afirma ainda que essas ferramentas vêm sendo usadas por serviços de inteligência e órgãos de repressão estatais com o pretexto de combater o terrorismo e o crime organizado.
A ação foi convertida em arguição de descumprimento de preceito fundamental pelo ministro Zanin. Segundo ele, é um instrumento mais adequado porque envolve pedidos de diferentes natureza, inclusive a suposta violação de preceitos fundamentais no uso dos equipamentos para monitorar magistrados, advogados, jornalistas, políticos e defensores de direitos humanos. O ministro convocou a audiência por causa da relevância jurídica e social do assunto. Nesses 2 dias, Zanin vai ouvir especialistas e representantes do poder público e da sociedade civil para ajudar na construção do voto na ação. A audiência será transmitida pela rádio e TV Justiça. O Supremo Tribunal Federal vai investir na chamada inteligência artificial generativa para melhorar os serviços prestados ao cidadão. A repórter Evelyn Araújo explica o que é essa ferramenta e como estão os trabalhos para utilizá-la na Suprema Corte. IA generativa. O nome parece complicado, mas o conceito é simples e a ferramenta já é inclusive muito utilizada no Brasil e ao redor do mundo. Quer um exemplo? O ChatGPT, que cria conteúdos como textos apenas treinando a inteligência artificial. No Supremo Tribunal Federal, algumas inteligências artificiais já são utilizadas para tornar mais eficientes os serviços prestados pela Corte. Todas têm nomes de pessoas: Vitor, Vitória e Rafa. São sistemas que identificam processos de repercussão geral, temas repetitivos e classificam as decisões tomadas pelo tribunal. Mas nenhum deles ainda usa a IA generativa. Ainda, porque esse é o novo passo do STF. O presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, em aula magna sobre inteligência artificial na Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, contou sobre a criação de um protótipo de ferramenta que gera resumos de recursos que chegam à corte. É um programa que seja capaz de pegar um processo de 20 volumes e fazer um resumo em 5 páginas de qual é o fato relevante, qual foi a decisão de primeiro grau, qual foi a decisão de segundo grau e quais as razões do recurso, que vai mudar a vida dos desembargadores e dos ministros. É claro que com supervisão judicial, mas em vez de ver 20 volumes, você lê 5 páginas e já sabe do que se trata. Desde dezembro do ano passado, quando o tribunal realizou um chamamento público de interessados em criar soluções tecnológicas desse tipo, 22 empresas apresentaram propostas de IA generativa ao STF, como explica a secretária de Tecnologia da Informação, Natasha Moraes de Oliveira. Teve mais de 60 empresas interessadas. Desse total, 23 toparam o desafio até o final, que foi vir ao Supremo no dia 18 de dezembro, apresentar os seus protótipos às nossas equipes, ao ministro Barroso, que passou em praticamente todos os estandes para conhecer as soluções naquela oportunidade. E desses 23 que vieram, 22 nos enviaram esses relatórios gerados automaticamente para análise técnica e jurídica. A secretária de Tecnologia da Informação reforça que a IA generativa vai permitir mais agilidade e qualidade na prestação de serviços à sociedade. Trazer informações mais acuradas, de uma maneira mais organizada, de modo a agilizar o trabalho deles e trazer mais qualidade, por que não, né? O desafio da tecnologia, e agora ainda mais com IA generativa, é potencializar as capacidades das pessoas. Então, é o nosso objetivo. O presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, prevê que as ferramentas de inteligência artificial sejam utilizadas no futuro em muitos serviços do Poder Judiciário, mas alerta que não será possível substituir totalmente o trabalho humano. Vai chegar o dia em que a primeira minuta da decisão vai ser feita por inteligência artificial. Considero isso uma inevitabilidade, vou falar em seguida, mas desembargador Marco Aurélio, sempre sob supervisão humana, porque a justiça precisa de um toque de empatia, um toque de humanização, um toque de compaixão. Depende, cada caso é um caso e, portanto, a inteligência artificial pode ser um início de decisão, mas ela se moverá por critérios normalmente formais e os critérios formais nem sempre são os melhores critérios de julgamento. A seguir, o Conselho Nacional de Justiça premia boas práticas que ajudam na solução de conflitos no país. E ainda, a CNJ determina que a juíza Gabriela Hardt, que conduziu a Lava Jato em Curitiba, deve voltar à função.
Por maioria, o Conselho Nacional de Justiça determinou que a juíza Gabriela Hart, que conduziu a Lava Jato em Curitiba, deve voltar à função. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. A decisão dessa terça-feira derrubou parte do que o Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, havia determinado no começo da semana. O corregedor decidiu pelo afastamento da juíza Gabriela Hart e de outros 3 magistrados da Justiça de Curitiba por suspeitas de irregularidades na condução de processo da Lava Jato, na homologação de destinação e gestão de valores arrecadados pela Força Tarefa e descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal. Ontem, a maioria dos conselheiros do CNJ seguiu a divergência apresentada pelo presidente do CNJ e do STF, ministro Luiz Roberto Barroso. Ele acolheu o parecer do Ministério Público e entendeu que o afastamento da juíza por decisão monocrática e depois de 5 anos da homologação do acordo com suspeita de irregularidades é desproporcional. O ministro Barroso considerou o histórico funcional da juíza e prevaleceu o entendimento de que Gabriela Hart e o atual juiz titular da 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba, Danilo Pereira Júnior, devem continuar no cargo. Mas os desembargadores do TRF da 4ª Região, Thompson Flores e Loraci Flores de Lima, devem continuar afastados da função. O presidente do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, pediu vista dos processos para analisar quanto à possibilidade de abertura de PAD contra todos os magistrados. O tema deve ser debatido na próxima sessão, marcada para o dia 21 de maio. O CNJ premiou na última noite as boas práticas que ajudam na solução de conflitos no país. O Prêmio Conciliar é Legal é uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça e já está na 10ª edição. A repórter Viviane Novaes acompanhou. O prêmio foi entregue na sede do Conselho Nacional de Justiça em Brasília. Os premiados e homenageados vieram de várias regiões do país. O prêmio incentiva os tribunais de todo o país a fazerem a conciliação entre as partes de um conflito. A conciliação pode ser boa para os dois lados, que não têm que esperar anos por uma decisão na justiça, e ainda ajuda a desafogar a fila de processos do judiciário. Também concorreram ao prêmio instituições de ensino, instrutores de mediação e conciliação, professores, estudantes, advogados e empresas com propostas para soluções consensuais de conflitos. Na categoria de soluções fundiárias e de moradia, o vencedor foi um projeto que regularizou a terra de 918 ribeirinhos da região do Baixo Pantanal, em Mato Grosso do Sul. Comunidades ali ribeirinhas tradicionais que estão há mais de 30 anos, 40 anos, identificamos um caso de 40 anos lá e que não tinha nenhum título para proteger eles. A União não falava, olha, pode ficar aí, e a gente tinha também vários problemas ali de conflitos fundiários. A partir do mutirão que a gente estava envolvendo, identificamos essa demanda e fizemos proposta de homologação judicial. A AGU aceitou, vamos regularizar, e foi um pontapé de um processo de 10 anos que foi resolvido em meia hora. Na categoria superendividamento, venceu o programa do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais e Soluções de Conflitos do Tribunal de Justiça de Pernambuco. A gente chama todos os credores e tenta fazer uma negociação coletiva. Havendo acordo, é lavrado e ele passa a pagar o que deve. E o que é melhor, a gente tem um acompanhamento para ele não retornar a ser um superendividado. Na categoria Educação, o prêmio foi para o trabalho desenvolvido pela Ordem dos Advogados do Brasil do Ceará. A gente viu a necessidade dos advogados entenderem o que são esses meios adequados, soluções de conflito e passarem a praticar. Esta foi a 14ª edição do Conciliar é Legal. O presidente da Comissão Permanente de Solução Adequada de Conflitos do CNJ, conselheiro Marcos Vinícius Jardim, falou da importância do prêmio para a cultura da conciliação no país. Seus esforços exemplares merecem ser reconhecidos e celebrados, pois contribuem para a disseminação e o fortalecimento da cultura da conciliação e da pacificação social em todo o território nacional. Em instantes, com jurisdição em 12 estados nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, além do Distrito Federal, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região comemora 35 anos de criação. E o Ministério Público Federal apresenta denúncia contra a moradora de Guarulhos por racismo contra nordestinos. Voltamos já.
Em São Paulo, o Ministério Público Federal apresentou denúncia contra uma moradora de Guarulhos por racismo contra nordestinos. Márcio Fontinelli. O crime aconteceu em outubro de 2020, quando a moradora de Guarulhos, em São Paulo, usou o Facebook para se referir aos nordestinos com palavras ofensivas e com teor xenofóbico. Ao apresentar a denúncia à Justiça, o Ministério Público Federal argumentou que a postagem passou do limite da livre expressão, garantida pela Constituição, gerando um discurso de ódio. Caso seja condenada, a internauta pode ser obrigada a cumprir pena de até 5 anos de reclusão, mais o pagamento de multa. Na sessão plenária desta terça-feira, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, falou sobre as campanhas da Justiça Eleitoral para incentivar o primeiro voto. O ministro destacou que mais de 480 mil eleitores entre 16 e 17 anos de idade se alistaram nos primeiros 3 meses deste ano. É muito importante essa divulgação para que os jovens saibam que ainda há tempo de se dirigirem até o cartório eleitoral, retirarem o seu título com biometria, para que possam votar nas eleições desse ano, decidindo o seu prefeito, a sua prefeita, seus vereadores, suas vereadoras. Com jurisdição em 12 estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, além do Distrito Federal, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região comemorou 35 anos de criação em uma sessão solene no plenário da Corte. Repórter Ana Paula Souza acompanhou. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o maior tribunal de apelação do mundo, comemorou 35 anos de criação em uma sessão solene no plenário da Corte nesta terça-feira. O TRF1 e outros 4 TRFs foram instalados no dia 30 de março de 1989, dando início a uma nova configuração da Justiça Federal. Desembargadores federais ressaltaram o trabalho realizado pela Corte e a evolução do tribunal em 3 décadas e meia. O tribunal está de parabéns, todos estão de parabéns. A responsabilidade é muito grande, mas ela também, sobretudo, ela vem acompanhada de um empenho de todos aqueles que participam do dia a dia do tribunal. Realmente o tribunal de lá para cá teve um crescimento exponencial muito grande. Começou com 18, hoje depois foi 27 e agora 43 desembargadores, isso sem falar nos desembargadores do TRF 6, da 6ª região, em número de 18, que saiu daqui também, né? Então, com esses números dá para se ter uma ideia de como foi a expansão do TRF da Primeira Região. Nós chegamos aqui cheios de vontade, né, para celebrar os 35 anos e para tentar fazer com que nos próximos 35 anos venham sempre avanços para que o acesso à justiça saia de um texto constitucional e seja uma realidade para todos. A solenidade foi marcada por homenagens aos magistrados do TRF1 e do Superior Tribunal de Justiça, como a presidente da Corte, ministra Maria Tereza de Assis Moura, que recebeu o colar do mérito judiciário, ministro Nelson Hungria, por seus méritos e relevantes serviços prestados à cultura jurídica. A cerimônia celebrou ainda os 20 anos de instalação dos Juizados Especiais Federais da Primeira Região, criados com o objetivo de promover o acesso à justiça por meio da simplificação dos trâmites processuais. Foi uma revolução paradigmática e temos que celebrar essa revolução nesses 20 anos de instalação. É fantástica essa revolução que permitiu os juizados especiais. Eu digo que o juiz que tem essa atuação de juizados especiais, ele é sempre um juiz diferenciado, com a humanização da justiça. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso promoveu um workshop sobre comunicação não violenta. O objetivo é ajudar servidores a melhorar a forma como se comunicam e as relações no trabalho. Reportagem de Laura Meireles. Um ambiente de trabalho saudável, harmonioso, produtivo e com respeito depende de todos. Por isso, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso investiu na capacitação dos servidores e ofertou um curso de comunicação não violenta e enfrentamento ao assédio moral. Foram 2 dias de palestras e dinâmicas ministradas pela especialista Mariana Viana.
A comunicação não violenta foi criada por um psicólogo norte-americano chamado Marshall Rosenberg, nos anos 60. E ela é uma proposta, um convite para a gente mudar a forma de se relacionar com as pessoas. E para isso, como que a gente faz? A gente se comunica, fala de uma forma mais honesta, com mais empatia, com mais tranquilidade e também aprende a ouvir as pessoas de uma forma mais empática. A resolução de conflitos e a construção de ambientes seguros emocionalmente para os servidores e servidoras foram abordados durante o curso. Os reflexos de um ambiente saudável também aparecem no atendimento à sociedade e na vida pessoal. Eu vi o quanto é pertinente para a nossa atividade no dia a dia, quanto profissional e também quanto parte de uma sociedade, né? E aí a gente percebe que vai ao encontro do projeto do tribunal, fazer a nossa qualificação para atender o jurisdicionado naquilo que ele deseja encontrar do Poder Judiciário Estadual. No nosso cotidiano, tanta coisa. Então, assim, o mínimo que você aprende, que você leva para você, é muito. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você assiste ao programa Artigo 5º. Na Rádio Justiça, fique com a Voz do Brasil. Uma boa noite para você. Até amanhã.